aí, pessoal, queremos cumprimentar, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, se é de dia, de tarde, de noite, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui hoje inaugurando um quadro, né, Caleb? Nosso podcast da CCBN. Primeiro podcast da CCBN, estamos inaugurando hoje aí, né? Formato diferente aí de material, de conteúdo. Cremos também que vai ser, né? Embora seja um tipo diferente de conteúdo, né? Mas vai ser bênção no que diz respeito a abençoar a sua vida. Esse é o objetivo nosso aqui, né? Que é abençoar a sua vida. Você que, se você frequenta alguma igreja ou não frequenta, se você já conhece o Senhor ou não, o objetivo nosso aqui com esse bate-papo é justamente que você seja abençoado, né? Você seja transformado, né? E hoje a gente está para inaugurar aqui o quadro, trouxemos a Marcília Coutinho, já inaugurando, já de cara, né? Não manda eu falar o nome do quadro em inglês, não, gente. Marcília é uma irmã da nossa igreja aqui, da comunidade cristã Boas Novas. Já tem uns 20 anos ou mais que vocês vieram de São Luís? Acho que sim. Quer dizer, mais ou menos mais de 20 anos. Eu tava tipo, eu era menino, pequeno, a Marcília já... Eu nem lembro, entendeu? Dessa época aí, então faz muito tempo. Mas assim, que bom ter a Marcília aqui, ela atendeu ontem a gente conversando, né? A gente foi até pego de surpresa, porque a gente conversou com ela, Marcília, amanhã. Ela falou, meu Deus, tem que preparar. Eu falei, não, é só a gente, né? E a gente se sente grato por você estar aqui, né? Você ter atendido prontamente o convite, né? A gente estava conversando aqui até antes de começar, de iniciar aí, né? E já aqui sendo um ambiente agradável, né? E aí, se o Caleb quiser falar, você... Então é isso, né? O intuito nosso é ser bem informal, trazer para o pessoal de casa uma conversa, né, entre cristãos. A gente acredita que isso é edificante. Pensando nessa visão de internet, de rede social, algo que eu acho muito interessante. Ou você consome um conteúdo ou você coloca. Então, nossa intenção é colocar um conteúdo ali de edificação mesmo, né? Amém. Então, talvez diversificando, às vezes trazer algum tema específico, mas a ideia é ser mais informal, conversar, né? E transmitir isso pra galera que está em casa, né? E até esqueci de falar, Marcília, casada com Arthur Coutinho, tem duas moças jovens, uma tá até ali assistindo a gente ali de camarote, a Esther, e tem a Gabriela, né? Vocês já tem um tempo também que estão à frente do Ministério de Missões na Igreja Evangelismo. Arthur é o líder do Ministério da Igreja de Evangelismo, Missões, né? E a Marcília também hoje é a pessoa que está à frente também do Ministério de Dança, né? Daqui a pouco nós até queremos ouvir ela a respeito disso. Mas é isso aí. Você quer falar alguma coisa, Marcília? Na verdade, eles me chamaram aqui para gravar uma música, né? Mas se eu fosse cantar aqui, não ia dar certo. Ela descobriu antes da hora, tem jeito. Eu ia disparar nas paradas de sucesso e plataforma digital de música ia pipocar. Não, mas é isso aí. Marcília, eu creio que é talvez uma das perguntas mais relevantes, que talvez seria um padrão até que a gente vai definir, você contar um pouco da sua história, seu contexto familiar, né? Como foi sua infância, adolescência e sua história com o Senhor, né? Como que foi o momento da sua conversão, que é tão interessante, pessoal, porque às vezes a gente, por exemplo, congrega, né? Você vê, eu estava falando isso para ela agorinha, a gente congrega há mais de 20 anos, eu não sei como é que foi a conversão. Então, são coisas que talvez você nunca vai ouvir no púlpito, mas que você ouve num ambiente como esse, né? E você é edificado, você, né, é abençoado com a história de vida. Então, queria que você começasse, Marcília, falando um pouco da sua história de vida e a sua conversão. Como que você conheceu o Senhor, quem que levou o Evangelho até você, como que foi a transformação, aquele momento que você realmente viu que houve uma transformação na sua vida, como é que foi tudo isso? Inclusive, há 15 dias atrás, quando o pastor Vadinho estava aqui, né? E ele foi contar aquele testemunho e até no final eu procurei, porque eu me identifiquei em algumas coisas, compartilhei com ele, né? E ele ministrou sobre a minha vida, né? Porque assim,
O que me foi contado, né, na minha infância, assim, meu pai, ele era um homem que ele tinha muitos problemas, né, ele mexia, né, pelo que me contaram aqui, né, com o tráfico de drogas, e ele tinha muito problema conturbado no casamento com a minha mãe. E, inclusive, ele morreu, assassinaram ele na frente do comércio que ele tinha, né, na época era uma máquina, né, de arroz, e assassinaram ele lá. No caso, você não chegou a conhecer seu pai? Não, eu tinha 4 anos. E o que aconteceu? Quando eu nasci, eu acho que ele esperava muito naquela época um menino, né? E nasceu uma menina. Então a história que eu sei que meus avós me pegaram para cuidar, porque ele ele queria um filho homem, né? Então eu fui morar com os meus avós. E não tive esse contato, esse convívio com ele em questão da paternidade, né? E quando meu pai faleceu, né, que ele morreu, e nessa hora que eu me identifiquei com o testemunho do pastor, que ele conta, né, que ele também passou por uma conversão assim, e até pensei, uau, se meu pai tivesse, né, tido a oportunidade de ter uma história diferente, né? Mas enfim, aí minha mãe me chamou para morar, né? Eu só tinha 4 anos, ela me chamou. Ela falou pro meu pai, pro meu avô, que queria agora me pegar, né? Então fui morar com a minha mãe depois dos 4 anos e pouquinho, né? Só que tudo isso, assim, tem um contexto, né? Por mais, assim, eu vi como um cuidado do Senhor, porque meus avós eram pessoas tementes a Deus, né? Então, desde pequena, eles me ensinaram ali o caminho de obedecer os princípios da palavra, ensinou a criança no caminho. Então, depois de grande, eu vi isso realmente como um cuidado do Senhor, porque eu não passei por coisas dentro do lar da minha mãe e do meu pai, que era um lar totalmente desestruturado, quer dizer, eu fui poupada disso. Né? Mas mesmo assim, assim, essa situação, o diabo não deixa de plantar algo no seu coração, né? Uma rejeição. Isso. E aí, quando eu fui morar com a minha mãe na juventude, tipo, tudo se revela na juventude daquilo que foi plantado ali na infância, né? Então eu fui uma menina muito rebelde, né? Por isso que eu trabalho isso hoje muito com as minhas filhas, e eu não deixo nenhuma raiz de rebeldia brotar lá em casa, porque isso parou em mim, né? Porque o sangue de Jesus teve esse poder para mudar e parar em mim isso, né? Então, assim, acho que alguma forma de eu manifestar, de sentir assim, né? Naquele ambiente que eu não me sentia amada, né? E minha mãe, sendo uma viúva e tinha que cuidar de filhos, trabalhava fora, né? Então, assim, alguma coisa ali também, né? E ela passou por toda aquela experiência negativa na relação dela. Ela também veio de casamento conturbado, totalmente desestruturado, né? E aí na juventude, assim, veio aquele mundo, ele querendo te oferecer algo, na verdade, que ele não pode te dar, né? Porque o mundo, eu tava até pensando isso hoje, né? Ele te encanta, mas ele te engana. Ele te defrauda emocionalmente, ele abusa de você, depois ele mente porque ele te torna escravo daquilo, né? Então eu passei por muitas dificuldades na minha adolescência, só que assim, eu nunca perdi o temor pro Senhor. Aquela semente que foi plantada ali no início, ela nunca se perdeu, né? Então por mais que eu sabia que eu tava ali, que eu tava errando, porque eu coloquei aquele sentimento de você não se sentir amada, eu coloquei aquele sentimento em toda pessoa que eu me relacionava com ela, né? Eu tinha esperança, não, agora eu vou ser amada. E aquilo é mentiroso, aquilo é falso, né? Porque o mundo, ele te engana nisso, né? Ele te defrauda emocionalmente até que você não consegue, né, sair né? A Bíblia fala, né? Um abismo chama outro abismo, né? E até que um dia eu me posicionei mesmo diante do Senhor no sentido assim, Senhor, eu não sei mais, né? Eu não tenho uma direção do que fazer. Me ajuda, que eu preciso de alguém de Deus no meu caminho, né? Alguém de Deus. E a gente era de uma igreja tradicional, eu sempre frequentava. E eu não sei se o nome seria complexo de inferioridade, né? Vendo eu rindo na igreja desse jeito, não pensa assim. Mas eu tinha tanto medo de me relacionar, que eu chegava nesses cultos, quando o culto tinha começado, e saía antes dele terminar, porque eu não queria que ninguém conversasse comigo. Eu tinha aquela coisa assim, né? Sempre andar olhando para baixo e tal, aquele medo, né? E aí eu comecei a orar, porque eu precisava de alguém de Deus na minha vida. E aí eu via o meu esposo lá no louvor, ministrando louvor, né? E eu olhava assim, mas assim, nenhum sentimento em relação a ele mesmo, de querer namorar ele.
E eu olhava e falava assim, Senhor, eu preciso de um homem de Deus daquele, né, na minha vida, para me ajudar, né, para me amar, porque eu buscava o amor em alguém. E eu não sabia que eu só poderia encontrar no Senhor esse amor, né? E mas glória a Deus que o Arthur foi um instrumento de Deus para isso, né? E assim, Deus sempre falou comigo muito em sonhos, né? E começou por esse, né? E um dia eu sonhei com o Arthur. E aí a prima dele, né, era minha vizinha e colega de escola, a gente ia todo mundo junto. Sonhei com seu primo, tal. Um dia eu falei, né, sonhei com seu primo. Aí a gente coincidiu de nós duas naquele culto, aquele dia à noite. E ela brincou com o Arthur, falou assim, ela sonhou com você, tal. E aí a gente começou a conversar, né, tal. E aí de repente, né, ele me chamou pra namorar. E pra mim foi tudo tão lindo, encantador, porque eu tava num ambiente totalmente diferente daquele, né, de defraudação ali. E ele me levou depois de uns dias até o pastor dele, né, pra me apresentar, e me levou pra mãe dele. E aquilo foi me fazendo com que eu me sentisse amada. Eu falei, uau, então o amor é isso, uma coisa simples, né, pura ali do dia a dia, um cuidado, né. A gente pode dizer que o Arthur fez parte do processo de cura. Sim, de conversão, né, e assim, eu era nova, porque assim, eu tinha 18 anos na época, então eu tava terminando o meu 3º ano do ensino médio. Então ele chegava lá em casa, ele até me ajudava a estudar, porque eu era uma menina, né, uma moça, né, e depois a gente sempre orava, assim, o nosso namoro, na verdade, foi um namoro que ele me ensinava a época de prova a estudar ali, ficava ali comigo, e de orar e ler a Bíblia juntos, né, então o nosso namoro, desde então, a gente viu, assim, esses dias mesmo a gente conversando, né, foi um namoro centrado na oração mesmo e na leitura da palavra, e tinha uma reunião de oração nas madrugadas, né? E eu morava uma esquina ali da igreja, ele morava também a poucas esquinas. E antes de eu ir para a escola e dele ir para o serviço, ele passava lá em casa, batia palma, a gente ia para a igreja, participava da oração da madrugada, que era das 6 às 7, então a gente saía de lá 10 para 7, eu ia para minha escola, ele ia para o serviço dele. Esse foi o nosso namoro, né? Então foi algo assim tremendo em Deus, assim, algo que assim, ele foi um instrumento do Senhor para minha conversão mesmo, para mim assim me firmar, né? E quando eu conheci essa palavra, né, mesmo de uma forma tão simples ali, tradicional, ela foi o que ela fala mesmo que ela foi uma espada, que ela dividiu na minha vida aquilo que é alma daquilo que é espírito mesmo, né? E eu pude, assim, coisas que eu praticava na minha juventude, eu nunca mais voltei a praticar. Porque eu fui realmente liberta mesmo, né? Claro que tem coisas que é processual, né? É um processo e todas as vezes, né? Sempre assim, no dia a dia, se levanta alguma dificuldade, alguma circunstância, o diabo tá ali ao redor, ele bate na porta para sempre vir aquele sentimento, né? Você é amada mesmo? É sempre assim. Como eu tive uma raizinha de rejeição, esse foi o sentimento que sempre vem. Que voltou muitas vezes. Sempre, a verdade é que sempre volta. Eu estava até conversando esses dias com a Marília, como a gente pedala junto, eu falei para ela que Deus, ele é tão cuidadoso nesse ponto, que sempre quando eu estou em alguma circunstância, a primeira coisa que eu ouço no meu espírito que ele ministra é: você é filha amada. Para mim não ter dúvida, né, da minha identidade nele, né? É benção demais, né? Nesse contexto, assim, lógico, igual como você disse, tem coisas que são processuais, mas em todo esse momento você se lembra, talvez o dia, assim, nossa, hoje eu tive uma experiência com Deus, a partir de agora minha vida é diferente. Você se lembra, assim, desse momento com mais detalhes? Pelo que a gente entendeu, foi assim, foi indo para a igreja, né? Isso, mas assim, aquele... tinha a semente plantada ali dos avós, aquilo, né, já uma palavra ministrada ali dentro do coração, mas aquele momento, assim, decisivo, igual você falou, a palavra foi como uma espada. Eu lembro, assim, que eu tinha 10 anos e eu ainda não tinha começado a manifestar essa raiz de rebeldia, o mundo não tinha entrado dentro de mim. E eu lembro tão forte, um dia a gente estava em algum passeio, não sei se de família, numa fazenda, em algum lugar, assim, na roça, né?
E eu lembro de ir para um canto e olhar, eu tenho essa visão, parece que era tudo cercado por morro, né? E eu olhar e falar, Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero orar em línguas, porque eu fui criada com a minha avó numa igreja pentecostal. Então eu tinha esse anseio muito no meu coração. A expectativa de orar. E sempre quando assim, eu tava nesses ambientes, né, que desagrada o Senhor, sempre na hora de eu dormir vinha aquele temor. E eu lembro que foi isso, assim, na verdade, eu quis me posicionar mesmo, porque eu estava muito cansada. Por exemplo, até já contei isso uma vez para os jovens, numa época aqui na igreja de um assalto que eu tive, né? E foi, eu acho que muito nesse momento, né? Que veio um medo ali de morrer e tudo, né? Então, assim, eu quase morri mesmo. E a bala, quando ela sai, ela faz um barulho muito alto. Eu acho, assim, que dá até uma surdezinha, assim. E naquele momento que depois a perícia, né? Contando dos policiais que tinham 3, onde eu tava agachada, assim, no carro que eu abaixei, em volta da minha cabeça tinha 3 balas. E nenhuma das 3 me pegou. E naquele momento eu senti uma redoma ao redor de mim. Então, assim, foi algo sobrenatural mesmo do Senhor. Tipo assim, eu não vou deixar te levar. Eu tenho um propósito para sua vida, né? Então, depois desse momento, eu mesmo me posicionei. Porque até então eu ia para a igreja, eu ia lá na frente e aceitava Jesus quase todo culto. Até falei isso esses dias que vocês não faziam. Sei lá, no mínimo umas 10 vezes, pastor, quem aceita Jesus aí? Ia chorando, Nesse sentido, o quanto a gente vê a importância, né? Talvez há pessoas que passaram por situações parecidas e talvez há quem diga não tiveram a mesma sorte, mas aí entra talvez um papel do intercessor, uma pessoa que deu uma base, né? Que plantou a semente ali. Verdade. Né? E isso, de certa forma, se nós formos analisar assim, todo mundo tem um propósito, né? Mas e aqueles que não chegaram a cumprir esse propósito? Meu Deus. Então talvez não tiveram uma base familiar, não tiveram um intercessor, não tiveram, ou não responderam, né? De certa forma positiva àquela semente que já tinha sido plantada. É, porque é um posicionamento, né? Tipo assim, eu também, mesmo ali, com a imaturidade que eu tinha, mesmo ali errando, mas havia um temor. Eu me comprometi, Senhor, eu não quero mais, né? Eu quero me posicionar. E eu lembro que foi uns 6 meses eu orando, naquela simplicidade mesmo, né? Naquela coisa de infância, porque eu era uma jovem, eu tinha 16 anos, né? Eu conheci o Arthur ali quase indo para os 17, faltando pouco, então com 16 anos, muito jovem. Então, assim, eu orando, assim, Senhor, eu quero algo para minha vida, eu quero viver aquilo que o Senhor tem, mesmo nem sabendo às vezes como orar, né? E eu fui me posicionando a decidir mesmo caminhar em outra vida, né? Caminhar nos princípios da palavra, aqueles princípios que me foi ensinado e plantado ali desde a infância, né? E a palavra é libertadora mesmo. É interessante que a gente comentando aqui até antes de começar a gravação, que a gente às vezes, né, convive, né? Eu tava falando pro Arthur na quinta-feira, uma das famílias, a gente tem muita comunhão, né, e tal, e eu não sabia, né? A gente às vezes não sabe a história de vida de uma pessoa, o que ela passou. Ouvindo você falar, eu vejo que há uma semelhança na história de muitas pessoas, assim. A pessoa ela recebeu uma palavra na infância, mas ela ficou um período em que se manifestou todo, né, igual você, no seu caso, seu contexto, onde aflorou a questão de rebeldia, que foi uma espécie de repercussão daquilo que você tinha sentido ou daquilo que faltou na sua vida, né, família desestruturada. Mas é aquele negócio. Eu me lembro do Bruno, que foi um antigo chefe meu, falar isso. Ele recebeu o Senhor, né, aceitou Jesus e tal, teve uma experiência verdadeira numa fase de infância ou de adolescência e depois, né, foi engolido pelo mundo e tal, mas graças a Deus preservou. Então, assim, é o tanto que é importante a questão da palavra como uma semente, né? Porque por mais esse período que você ficou, né, no mundo e tal, né, mas sempre havia lá aquele negócio. O temor nunca saiu. Aquele temor, Senhor, me tira desse lugar. Eu lembro de um testemunho que eu vi uma vez, até do Luiz Hermínio, ele falando isso, é muito parecido assim, o estilo, porque
ele nasceu num lar que tinha os princípios cristãos ali, embora desestruturado, o pai tinha deixado e tal. Também era cristão, né? Os avós faziam um culto com eles. E aí ele recebeu aquilo, criado ali na Bíblia, criado e tal, mas depois que chega uma fase de adolescência, por não ter, como o Caleb falou, uma base familiar, ali o pai, a mãe ali, uma continuidade, aí o cara foi pro mundo e, né, drogas e tal, tráfico, um monte de coisa. Mas aí Deus foi preservando. E engraçado essa questão, né, de Deus preservar mesmo o período que a pessoa ela tá afastada, ela tá longe, até chegar o momento que a pessoa ela volta, né? Assim, não, talvez não de forma automática, mas ela decide aquilo que queima dentro dela, né? Tremendo isso. É verdade. Outra coisa também, Marcília, que a gente é tremenda essa questão da sua conversão. Eu me lembro aqui quando a Marcília e o Arthur eles congregavam em São Luís de Montes Belos. Eu lembro que às vezes tinha um evento, eu lembro de um evento que aconteceu no Clube dos Leões, que a nossa igreja estava começando a se envolver com o Ouvir e Crer e tal, aquela coisa, na época, né, meu pai que era o pastor, ele conheceu o pastor Eber na época, então e aí começaram a ter alguns seminários aqui, né? Eu me lembro de um seminário que teve aqui, foi no Clube dos Leões, e veio um pessoal do Ouvir e Crer. Eu lembro que vinha aí, a primeira vez que a gente teve aquela experiência com dança, e aquelas mulheres com lenço e tal, isso aqui. A gente ficava assim, né, 14, 15 anos, olhando, meu Deus, o que é isso, né? Aquela ministração espontânea e tal. E eu lembro do Arthur e da Marcília, lembro até hoje, se brincar, tem a fita de vídeo lá em casa ainda, de um desses eventos que teve lá no Clube dos Leões, e eu lembro que não era o estilo nosso, a gente vinha de uma outra denominação, né, e tava ali aquele momento de transição. E era engraçado porque o Arthur e a Marcília, eles adoravam aqui, tá? Já estava mais habituado. Eles estavam assim, eles iam pro terceiro céu, e a gente, o pessoal da igreja bem mais assim, contido, né? E aí eles destacavam na igreja assim, né? Tô aqui puxando essa de forma de brincadeira, mas na verdade, até para entrar num outro assunto, questão da dança, né? Você hoje é a pessoa que já tem alguns anos, né, que está na frente do Ministério de Dança. Quando você entrou, depois de pouco tempo, né, você se envolveu com o Ministério de Dança. E aí o que a gente queria deixar você falar sobre a questão do Ministério de Dança. Primeiro, como surgiu esse amor? A gente sabe que não foi uma questão para você, é muito nítido isso, não foi uma questão assim, nossa, tá, onde é que está precisando aqui, eu vou. Embora isso tenha um valor, né, onde a pessoa às vezes não é tanto o chamado dela, mas durante um período ela serve naquele lugar, mas na sua vida, no caso, meio que encaixou com algo que identificou, ok? Né? E aí eu lembro que você se envolveu com o Ministério de Dança e tal, depois a pessoa que estava na liderança, ela saiu, e você depois do tempo assumiu. Como que surgiu esse amor? E juntamente com isso, como que você crê a respeito da dança? É um ministério ou é uma ferramenta? Como que é a sua visão a respeito do Ministério de Dança? Quando a gente participava a gente casou nessa igreja, né, tradicional, e lá se estuda até hoje, né, sempre, né, muito a palavra. Então a gente foi sempre, né, eu e o Arthur, de estudar muito a Bíblia. E quando teve aquela época do mover, dos encontros, né, ali em 98, 99, 2000, por aí, né? Foi, eu acho. 2000, eu acho. Isso. A gente foi, né? O nosso pastor lá estava levando os irmãos, e foi tão tremendo porque assim, eu li a Bíblia, mas até então eu não tinha aquilo da palavra revelada, né? Nunca tinha saltado um versículo, né? E eu lembro até hoje, né? Ali quando eu estava lendo, e era aquela passagem, né, do cego de Paulo, quando as escamas caíram e Paulo viu, e eu falei, uau, eu tô entendendo, porque antes eu lia para isso e conhecer os princípios, obedecer esses princípios, mas agora esses princípios estavam falando comigo, né, dentro do meu espírito, né? E isso foi muito tremendo. E aí, desde então, eu sempre, sim, em tudo que eu mexia lá, tinha alguma coisa envolvida um pouco em relação à arte.
Então, assim, a gente tomava conta das mensageiras. Eu tomava conta na época das mensageiras do rei, que eram as mocinhas. E eu sempre colocava elas para fazer um teatrozinho, para entrar lá segurando uma bandeira e uma apresentaçãozinha. Mais uma novidade, porque para quem igual a gente conhece a Marcília daqui da igreja, acha que essa parte, esse lance começou aqui. Eu era a tia das mensageiras lá. E aí, mensageiras do rei. Tem os embaixadores do rei, que é de segunda-feira, os meninos. E as mensageiras do rei. Os embaixadores do rei eram cheios de meninos assim. Depois na base embaixadores. É porque depois que acabava, tinha uma hora de culto lá, não sei o que, a galera ia jogar bola. Enchia de embaixador depois. Fazendo embaixador. Aí um dia quando a gente, né, assim, começou a ir para Montes Belos, tinha uma menina lá que ministrava dança, né, e ela ia ensinar. Nessa época eu tava fazendo um curso de cabeleireira aqui no Senac, é Senac ou Sebrae? Ali perto da rodoviária? No Senac. E aí a gente não tinha as meninas, casado de novo, então tudo era mais fácil assim para se adequar ao horário. Eu falei, amor, eu queria tanto ir, ajudar tanto e tal. Ele falou, não, vai. Ela dava aula em Firminópolis. Eu terminava o meu curso meio-dia, entrava dentro do ônibus, né, chegava lá por volta, eu esqueci quantas horas gasta, né, umas 2h30 e tal. Ia pra rodovia, ia a pé lá pra igreja do pastor Amarildo, da pastora Araceli, se não me engano, eram eles. E aí a Tatilena, ela dava aula pra mim, né? E aí, só que eu não sei quantos meses eu fiz isso, né? Saía do curso, ia pra lá, pegava aula, e aquilo foi me encantando tanto, essa área da arte, de forma santa, né? Eu dedicar o meu corpo pra fazer movimentos em santidade ao Senhor. Falei, amor, eu queria trazer ela pra cá. Falei, arruma um grupo. Ela falou, se você arrumar um tanto X, eu vou. Aí eu peguei as amigas minhas lá da Igreja Batista, peguei da Igreja de Deus e fui arrebanhando o número X. Ela, beleza, vou. Ela veio durante 2 anos dar aula pra essa turminha. Eu acho que mais ou menos esse tempo. E ela ficava lá em casa, ela vinha de um dia pro outro e dava essas aulas. Aí quando a gente, né, tava lá em São Luís ainda, você até comentou desses moveres que tinham, né, que a gente se ajuntava. Num desses, um pastor da Luz para os Povos, eu lembro até quem estava perto de mim era o Danilão. Ele estava perto de mim quando esse pastor veio e falou assim, eis que eu coloco uma bandeira nas tuas mãos da arte. E eu quero te falar que eu vou à sua frente, vou abrir, vou aplanar os caminhos, né, por onde você tem que passar. E assim, nem então eu não sabia ainda, né, o que era, porque eu não conhecia ainda o ministério em si da dança, né? Eu só estava aprendendo a dançar para o Senhor, a me mover em santidade ao Senhor, né? Aqueles princípios, né? E aí quando a gente veio, né, caminhar com o pastor Manel e com a pastora Selma, eu estava grávida da Gabriela, querendo ou não, eu estava ali envolvida em um teatro, alguma coisa. Eu lembro, grávida da Gabriela, a gente fazia aqueles teatros nos encontros e tal, né? Lembro. E aí quando teve, né, essa oportunidade, igual você falou, né, a moça, a ministra da dança lá, ela saiu, né, e a Esther tinha 6 meses. Então, quando a minha gravidez foi uma atrás da outra, eu tava bem gordinha assim mesmo, e com 2 crianças, né, uma de 6 meses, uma de 1 aninho e pouco. A sua mãe me procurou e falou assim pra mim caminhar, e o que achava de eu assumir o ministério. Pensei assim, gente, a pastora tá louca. Eu com 2 neném novas, gorda desse jeito, né, desafinada, tipo assim, era tudo contra as probabilidades, né? E aí eu conversei com o Arthur, ele abençoou, e eu comecei a caminhar com as meninas. E essa caminhada é algo extraordinário, porque a gente virou uma família, né? Essa semana eu tava pensando mesmo, nossa, quase todas estão casadas, né? Daquela primeira geração ali, né? Mônata, Milene, Marília, Juliana, Bárbara, né? Que tremendo. Tem uma galerinha que já... Não, assim, que tremendo, eu tava pensando, né? E aí você fez a pergunta sobre o que eu entendo da dança, né? Eu entendo que ela é uma ferramenta, eu não entendo como, às vezes, ministério, né? Porque os ministérios tem ali na Bíblia que a gente aprende tudo. Eu entendo como uma ferramenta, ela é poderosa em Deus para 2 pilares.
Primeiro, o pilar do evangelismo, que ela pode ir ali para a praça, para um momento ali público, e ela alcançar pessoas que nunca entrariam dentro da igreja para ouvir uma palavra. Então ela é uma estratégia que eu posso passar a palavra de Deus através de um teatro, através de uma dança, eu passando a mensagem da cruz através daquele movimento, e aquele movimento pode alcançar alguém. E dentro disso você falou isso, só te cortando um pouco, é tão interessante porque realmente é um fato, né? Quando a gente fazia aquele trabalho na festa de maio, evangelismo, você e o Arthur estavam à frente lá, a gente via, você vê, e tinha aquela apresentação, chamada de apresentação, a gente sabe que é uma ministração, né? Ali na barraca da polícia, se tivesse uma pessoa ali pregando e tal, cara, a quantidade de pessoas que pararia ali seria mínima. Mas quando tinha um teatro e tinha uma mensagem e tal, né? Até diferente, e um teatro sem palavras, assim, só a música de fundo e a encenação. Era uma galera, assim, ficava tumultuado de gente para ver aquilo. Então, quantas pessoas saíram de um momento daquilo ali, assim, refletindo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas a pessoa não converteu ali na hora. Mas assim, esse pilar que você falou, né? O evangelismo é uma ferramenta poderosa, né, em Deus, né, para isso. Até abrindo um parênteses aqui de uma pastora de Goiânia, do Rema, ela conta uma vez, a pastora Adriana, que Deus mandou eles irem para uma praça fazer uma dança lá. E aí eles chegaram na praça, não tinha ninguém. Aí ela falou assim, eu não tô entendendo pra gente fazer. Aí ela só obedeceu, mas a equipe dela. E eles foram e ministraram. Parece que tinha uma pessoa atrás ali de uma moita ali, de um mato, e aquela pessoa tava pensando em suicídio e tal. Então assim, e aquela pessoa recebeu aquilo e voltou para Jesus. Então assim, ela foi sensível para obedecer a uma direção de Deus, né? Então assim, quantas direções Deus nos deu ali mesmo, igual você falou na festa de maio, que a gente nem sabe às vezes o porquê daquilo e o impacto que pode ter causado na vida de alguém. Talvez a gente só saiba na eternidade. Né? E um outro pilar também, que ela é como uma forma de adoração ao Senhor, né? Então você pega ali o seu corpo como instrumento de adoração ao Senhor. Eu tô na dança porque eu não sei cantar? De forma alguma. Né? Porque eu canto bastante na minha casa e minhas filhas têm que falar até por favor, para. Samuel dando a música porque não sabe dançar de forma alguma. Dança pra caramba. E a dança do pescocinho nos acampamentos. Aquela lá foi o seguinte, me colocaram, o pastor Luiz e o pastor Aels eram os líderes de jovens. E a Daça ficava, papai, põe fulano, põe ciclano. Me colocar de líder dos jovens, do grupo lá da gincana do acampamento. E moço, só tinha peça rara no meu grupo lá. Só tinha peça rara no meu grupo. Tipo assim, dos meus grupos ninguém sabia da Bíblia, né? Tomou de taca na gincana bíblica. E falou, ó, tu tem que apresentar uma dança. Falei, moço, dança, pelo amor de Deus, tem que apresentar, porque tem que apresentar. E foi um negócio assim meio que... Aí nós pegamos um rap lá, um negócio lá, e aí era só um passo para um lado, um passo para o outro, e só aqui, ó. Na moral aqui, ó. A gente precisa expor isso, vamos puxar. Não sei, talvez, tomara que não, né? Porque esse conteúdo não tem assim tanta... Mas é só aqui, ó. Então, aí esse instrumento de adoração, ele é muito poderoso, né? Por quê? Porque você só pode dar aquilo que você recebe de Deus. Então eu lembro de algo tão simples que a gente ministrava ali no início para as meninas, é assim, como que você vai ministrar no altar aqui domingo, se você não ministra no seu altar, no seu tempo a sós com o Senhor? Né? Então não vai passar de um espetáculo, de um show. E a dança não é um show, ela não é um enfeite para o Dia dos Pais, ela não é nada disso, é um mover que eu tenho de devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele é, porque o céu dança, né? Um dia Deus me falou sobre Ezequiel 1. Gente, que tremendo, né? Porque o trono ele se move. Fala que quando Deus se movia, né? Os querubins, eles tocavam as asas deles uma nas outras e tinham as bolas ali de fogo também. E tudo se movia, né? Para onde o trono girava, eles giravam também. E um dia a gente começou a fazer esse texto de forma em movimento, e que coreografia poderosa dá. Se você for ver ali Apocalipse, né, eles se prostram, né, antes do Senhor, dizendo santo, 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 né? Um dia quando a gente foi lá em Belo Horizonte, tem
um seminário na Lagoinha com a Isabel Coimbra, ela estava falando, né, que a dança, ela tá muito ligada à adoração. Por quê? Porque quando ali no Velho Testamento eles erguiam um altar de adoração e eles iam, né, matavam o novilho, o fogo subia, eles automaticamente faziam isso. É o que eles fazem no Muro das Lamentações hoje. Automaticamente sai um gesto. E aquele gesto, tipo assim, ela falando, esse gesto aqui, ele é uma dança? Não, ele não é uma dança, ele é um movimento. Mas se eu pego esse movimento e faço ele de forma repetitiva, ele pode começar a se tornar uma dança. Num ritmo, por exemplo, né? De forma ritmada, né? Mas se eu pego esse movimento de forma ritmada e eu faço ele e eu uno esse movimento ao meu espírito, à minha fé, ao que eu creio que o Senhor pode fazer naquele culto através de eu ser um instrumento, ele vira uma adoração com dança. Né? Então ele está ligado por completo, né? Não é só um passo de coreografia, ele está ligado à minha fé, ao que eu creio, ao que eu busco que Deus ministre. Até você falando aí, eu lembrei de algo que acontecia muito no início. No início, eu não sei se você lembra, eu sempre te procurava, eu queria saber que música que você ia cantar. Pra saber o que a gente ia fazer, ou saber o que levar lá pra frente, porque assim, toda cor, tudo tem a ver com a mensagem, né? Se eu uso um vermelho ali na dança, é porque eu quero falar sobre a cruz, sobre o sangue derramado, né? Se eu uso um azul, que eu quero falar sobre céu, sobre majestade, branco, pureza, enfim. Todas as cores, ela tem um significado e ela contribui para passar uma mensagem ali. E eu sempre tentava buscar isso muito de você, né? Só que você também, você sempre deixou fluir na hora, né? É o que Deus te direcionava e fluía. E quando eu entendi isso, para você, a maturidade em Deus e caminhar com Deus é tremendo, né? Eu falei assim, nossa, Senhor, não é por aí. Aí eu comecei a orar. E por várias vezes, né? Eu orava, Senhor, o que eu levo lá pra dentro como instrumento? Porque a gente tem arco, tem lenço, tem tambor, tem um monte de coisa, muitos objetos que a gente usa, né? E aí eu comecei a orar e Deus falava assim, leva isso. Aí quando a gente levava e você começava a cantar uma música que tinha tudo a ver com aquilo que se relacionava, eu falei assim, Senhor, o Senhor é lindo, né? Porque assim, nada melhor do que depender do Senhor mesmo, pra tudo, né? Pra tudo a gente tem que depender do Senhor. Verdade. Então assim, a dança, ela tem essas duas ferramentas poderosas, né? Porque eu posso ser usada ali como um canal de Deus na hora do culto, de forma que quantas vezes, né? A gente já estava ministrando, antes da pandemia, quando se podia abraçar e tal, a gente estava ministrando e Deus falava assim, para e vai lá e dá um abraço em fulano, fala só que você ama, ou às vezes não fala nada, né? Então assim, ser usado mesmo, a dança ela é um instrumento mesmo, né, nas mãos do Senhor, que o Senhor restaurou para trazer, eu creio, de volta a alegria para o culto, porque fala lá em Salmos, né, adorar o Senhor com tudo, com tamborim, com dança, com tudo que eu tenho. Então se Ele fez esse instrumento, eu vou, né, por muitos anos a igreja tirou esse instrumento, e o povo judeu sempre foi um povo muito de festa, né, um povo de dança, né, então tudo tá ligado, né, o culto, a dança, a celebração, tinha, né, eles faziam as festas ali das colheitas, aí eles iam e celebravam aquilo, então tá tudo ligado, né? E Deus só trouxe isso de volta, porque isso pertence a Deus mesmo, ao corpo de Cristo, né? Pertence à igreja, né? Pensando nessa questão da adoração, né? Nesse pilar da adoração, uma das características é uma expressão do seu coração, né? Então, que seja através de uma música cantada, né? Ou sei lá, tocando algum instrumento, ou mesmo expressando, igual você falou, um movimento. Qual a intenção? A expressão tem que estar ligada com a nossa intenção, né? Com a motivação e a intenção, né, no caso de você, de fazer um movimento tal, né, é expressar algo ao Senhor. Eu acho tremendo que você falou, você usou uma palavra assim, a dança, ela não é um ministério em si. Eu achei interessante o que você falou, porque como a música, qual que é o seu ministério? A música? Não, a música é uma ferramenta, um instrumento, mas há um ministério profético, né? Que utiliza de uma ferramenta, e a questão da dança eu acho tremendo, embora eu não sou, né, assim, mas eu já dancei em particular com Deus. Ali ninguém tá vendo, só eu e o Senhor.
É igual eu com música, então. Céu não haverá cadeira. No céu não terá cadeira, só para Jesus, né? Já disse o Cirilo. Mas até lembrando você falou de uma expressão, né? Primeiro, eu queria, a dança é algo bíblico, né? Que você falou, a celebração, até a profecia, até uma profecia, não lembro se é Isaías agora, a Virgem se alegrará na dança, Jeremias, né? Então, assim, a dança é algo bíblico, ela fala de uma celebração, de uma expressão. Tem uma canção do Cirilo que ele fala assim: fecha os meus olhos, abro o meu coração e falo o teu. Com meus gestos de adoração, as palavras quase perdem o valor. Se for parar para pensar, às vezes tem coisas que você consegue falar com gesto que às vezes você não conseguiria expressar com as palavras, né? Então, assim, é tão tremendo, por exemplo, até falando dessa questão do momento pessoal com o Senhor, né? Não sei, cada um tem uma experiência diferente, uma maneira, né? Embora o princípio é o mesmo, né? O princípio que rege é o mesmo, mas é tão tremendo que há momentos, por exemplo, você está orando, que você, não falando propriamente de dança, mas do gesto, que você, Senhor, eu me prostro. Você pode falar aí no seu coração, mas aquilo, tem hora que não tem como aquilo não se manifestar no seu corpo. Você precisa se render. Cara, no chão, você prostra ali de forma corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Porque tem extremos, eu vejo assim, até comentando. Tem pessoa, não, porque dança, não sei o que importa é o coração. O que importa é o coração. Isso tá certo. Tipo assim, aquela pessoa que no culto, o pessoal tá celebrando, tá adorando e tal, ela fica, né? Aí eu tô adorando no meu coração. Amém. É respeitável, né? Não tá, né? Glória a Deus. Mas essa pessoa também não pode criticar aquela que se expressa. Claro que tem um outro extremo, aquela pessoa que expressa, ela não está com a intenção de adorar o Senhor, ela está aparecendo, ela está, isso tem muito dentro das igrejas hoje, né? Ela está, né, e ela está na alma, ela está no sensacionalismo, mas a verdade é que quando há esse equilíbrio, né? A pessoa ela faz um gesto, cara, que flui de dentro, aquela coisa de dentro para fora, é benção demais. Na verdade, você tem que fazer com temor, né? A partir do momento que você acha que você é bom o suficiente, que você tá bom demais para fazer aquilo, você já perdeu o temor, aí isso já é perigoso, né? Então, assim, é igual eu falei ali no início, né? Eu era contra tudo, porque eu não tenho ritmo até hoje, eu sou desafinada, né? Enfim, né, fui chamada numa época totalmente imprópria ali, saindo de 2 gestações, e assim, Deus encontrou, né, entendam, né, não pra glória minha de forma alguma, mas sim, Deus encontrou um coração tão sedento que eu queria, Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer algo, né, então assim, eu não quero aparecer, e por mais que é algo muito perigoso, e a gente sempre trabalhou isso ali nas meninas, né, nos meninos também que estavam juntos, a gente sempre subia ali com temor, porque é algo já que expõe o seu corpo, então a gente sempre teve aquele cuidado, né, por baixo das roupas que a gente tá usando assim, por baixo tem um monte de coisa, né, um monte de colão, um monte de... porque assim, a gente sempre teve esse cuidado de não mostrar as curvas, de não mostrar... Por quê? Porque é algo santo que você tá entregando ao Senhor ali no altar, para não soar como uma coisa profana, ou o meu corpo leva um irmão que tá ali embaixo a pecar, né? Então a gente sempre teve muito esse cuidado, né? Cada uma de nós ali, uma cuidava, pastoreava a outra, falava, né? E dava um toque, porque é um corpo, né? Meu Deus, que tremendo, né? Cada época e cada uma que o Senhor colocou em cada fase, né? A gente sempre somou mesmo ali, sempre a gente trabalhou e nos tornamos hoje uma família mesmo, né? E você falando sobre a dança na Bíblia, né? Nem preciso citar, assim, no caso de Miriam, quando eles conquistaram ali, terminaram de atravessar o mar e saíram com tamborim, e as mulheres com coro, né? Davi, né? Ele sendo um rei, né, a autoridade máxima naquele lugar, né? Ele entrou ali celebrando e adorando o Senhor com danças naquele lugar. E a mulher dele, o que aconteceu? Quando a mulher dele olhou ali pela janela e viu o que Davi estava fazendo, ele estava sendo intenso ao Senhor. Para ele não dava só para entrar ali com a presença do Senhor, que era através da arca, de uma forma só simples, ali só, ele estava dando tudo, né? Mas é igual você falou, é respeitável, né? Cada um tem o seu temperamento e Deus trabalha, né, de acordo com o temperamento de cada um. Deus manifesta naquele irmão que fala baixo, como naquele que grita, naquele irmão que expressa pouco, como naquele que expressa muito, né? Mas aquela mulher, ela ficou estéril,
porque ela pegou e falou para uma autoridade, né? Além de ser o marido dela, era o rei. Que ele estava fazendo aquilo para aparecer para as moças, né? E para se expondo, né? E na verdade não era essa a intenção do coração de Davi. Né? Ali fala assim, Davi dançava com todas as suas forças. Todas as suas assim, forças. É por isso que assim, a gente vê em todo o contexto da vida de Davi, um cara que foi chamado homem segundo o coração de Deus justamente por causa da intenção do coração. Né? O Cirilo fala um negócio interessante, citando de novo. Ele fala assim, vamos dançar. A pessoa fala, não, eu sou tradicional. O tradicional é ser como Davi, que dançava, né, na presença do Senhor. E interessante, tem até uma questão, que você falando aí, Marcelo, me veio à mente aqui o seguinte, que há essa distinção. Você usou uma palavra assim, olha, a gente sempre conversando entre as meninas, o pessoal da dança, que a gente não está ali para se mostrar, mas há digamos assim, uma diferença entre querer se mostrar e de fato o princípio de não mostrar vocês, mas de ministrar, porque querendo ou não, dança é um negócio que não tem como. É visual. É visual. Concorda? É visual. Eu lembro que até teve uma situação no encontro profético há muito tempo atrás, e não sei o que, tava tendo uma divergência nas meninas, não sei se era roupa, se era onde que ia dançar, não sei o que. Alguém falou, o pastor Zé Rodrigues assim, falou, não, fala pra eles dançar de trás da cortina aí, já que é pro Senhor, né? Mas na verdade, igual você falou, tudo tem uma mensagem, né? Por exemplo, vocês estão ali na igreja, né? Tem essa questão dupla que você falou, a questão de transmitir uma mensagem, mas a questão também de ministrar o Senhor. Então, querendo ou não, vai da intenção do coração. Querendo ou não, vai mostrar. Mas a questão não é querer se mostrar para promoção própria, enfim. Sim. Entender a importância disso, né? Você pensar em altar secreto e altar público, né? Você pensar em Davi, ele teve os momentos de guerra dele ali secretos, cuidando da ovelha. Mas a gente acha muito bonito falar, nossa, Davi derrubou o gigante, mas já pensou na responsabilidade disso? Né? Tipo, muito mais do que ser bonita, né? A responsabilidade do que Davi fez ali de enfrentar um gigante que ameaçava, que caluniava, que, né, rebaixava o povo de Deus ali, era uma responsabilidade muito grande. Até uma época, quando eu acho que estava trocando o piso aqui da igreja, vocês moravam numa casa ali perto da Bebê. Né? E aí não dava pra gente se reunir aqui, a gente se reunia no alpendre lá de fora, lá da sua casa. E eu lembro que o Rocha, a Leiliene faziam parte dessa época, o Ramon, porque a gente ministrava também muito teatro, né? Teatro com movimento, Ramon, não é dança, teatro com movimento. Impacto gospel. Não, o Ramon foi mais dançarino do que... Não tem... Ramon foi dançarino, ator... Gente, que servo, Ramon. Sempre fazer o papel do Espírito Santo, Jesus, o cara da... E aí, assim, sempre assim, o temor acompanhava mesmo no coração. Quando a gente não tinha uma direção de Deus, a gente parava de ministrar, a gente procurava a pastora, falava, né? Teve essa época mesmo, a gente ficou 2 meses, o grupo da dança em jejum, né? Começava os cultos, a gente ia lá para de trás, né? Pro canto ali e ministrava lá, no fundo mesmo, com o Senhor, né? Não lembro quanto tempo, né? Mas a gente fazia, por quê? Porque se a gente não tinha uma direção, a gente também não podia fazer por nós mesmos, a gente tinha que parar, né, para buscar uma direção do Senhor ali, né, para não fazer errado, né, para não fazer com a nossa própria vontade, né, mas sim sempre buscando uma direção do Senhor. E gente, Deus ele tem tanta coisa, né, para preocupar, meu Deus, e ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes, né, detalhes assim para provar assim, olha, eu sou seu pai, né, a paternidade mesmo dele, né, é algo tremendo, né. É benção demais. Você falou, nos detalhes, né? Você pensa assim, cara, Deus se importaria com isso aqui, né? E a verdade é que sim, né? Se importaria, porque o Senhor está atento, né? Outra questão também, Marcília, quando você falava da sua história, eu achei interessante, eu não sabia disso também, né? O processo em que você conheceu o Arthur, ele foi um processo também de cura, né? Porque, como você falou, você estava num ambiente onde você tinha expectativas frustradas, que o mundo é assim, né? É aquele encanto, mas aquela frustração logo subsequente.
Quando você foi para um ambiente onde você de fato, né, claro que teve todo um processo, onde você começou o relacionamento com o Arthur de namoro, você via, né, essa valorização, essa ação diferente, né? O respeito, né, de conservar e tal, e de investir na sua vida, te ensinando, não só conteúdo na época, como também estudando a palavra e tal. E que nós entendemos aqui claramente que isso foi uma ferramenta do Senhor num processo de cura na sua vida. Diante disso, a pergunta que a gente preparou aqui é o seguinte: você acha que Deus ele tem uma pessoa preparada? Então, por exemplo, o jovem hoje, né, que pensa em casamento, pensa em namorar, o jovem chega nos 14, 15, 16, ele já começa: quem vai ser minha mulher, quem vai ser minha esposa e tal, né? E há visões diferentes, entendimentos diferentes. Mas para você acha assim, que é a mentalidade que o jovem tem que ter hoje? Não, eu tenho que esperar o Senhor trazer a minha esposa, a minha noiva, o Senhor está preparando, ou há uma liberdade assim, não, Deus está esperando você se mover, a pessoa que tem que ver, escolher, mas fazer uma escolha certa. Basicamente a gente já sabe que, pelo menos se a gente olhasse pelo lado da escolha, isso já é uma base que a escolha certa seria, né? Não tem como haver concordância em trevas e luz, então isso é básico, né? Mas você acha que Deus prepara uma pessoa? Você acha que a pessoa ela pode escolher, e como é que funciona? Assim, dentro do que, até usando um pouco a sua experiência de vida. Assim, cada um igual, assim, nós três já somos casados, né? O Caleb tem a sua história, você a sua, eu a minha, né? E assim, eu sei que a minha história não é a correta, né? O padrão. Eu sei que a fórmula secreta. Mas cada um ele tem, né? Deus tem algo para cada um, igual a minha história, né? O que eu vivi. Eu sei que tem muita gente que viveu coisas muito piores, né? Depende do nosso posicionamento mesmo, de como a gente quer se comportar com a situação que aconteceu conosco no decorrer da história, né? Então eu creio assim, né? Que nós temos esse livre-arbítrio, o Senhor nos dá. O Senhor não põe um quadradinho e fala, é aqui, né? Mas também não tem nada melhor do que obedecer à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então quando você obedece o Senhor, meu Deus, você caminha, não que não vai ter aflição, não que não vai ter problema, mas você está caminhando debaixo de princípio, debaixo de obediência. Então você vai ser abençoado em tudo que você fizer, né? Então eu acho que seria isso a chave, né? Mesmo que você tenha essa liberdade de escolha, coloque essa decisão que você tem que tomar diante do Senhor, para o Senhor ir te conduzindo e ir te mostrando a vontade dele para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável, né? Eu sempre falo assim, eu sempre pedia para o Senhor, e isso eu verbalizava nas minhas orações. Senhor, eu preciso, me dê um homem de Deus, me dê um homem de Deus, me dê um santo, um homem de Deus. E foi isso que ele me deu. Tem defeito? Tem. Igual eu também tenho um monte. Demais da conta. Opa! Igual eu também tenho, né? Mas o Senhor me deu um homem de Deus. Né? Por quê? Porque eu coloquei diante do Senhor isso, e o Senhor foi me conduzindo a isso. O Arthur foi o meu discipulador, né? Se você for olhar para esse lado, ele me discipulou. Antes mesmo da moda discipulador. Sim, antes, porque ele pegou alguém improvável, né? Você até falando assim, eu me lembrei de algo muito forte que nós dois passamos. Com 2 meses de relacionamento, eu sentei ele, né, na sala lá da minha mãe e falei assim, olha, eu já passei por isso, já aconteceu isso e isso na minha vida. Eu abri a minha vida para ele. Ele só falou assim, se Jesus não condenou ninguém, quem sou eu para te condenar? Não, eu não vou deixar de caminhar e de namorar com você por causa disso. Então ele investiu em alguém improvável, né? Ele acreditou, quer dizer, ele teve os olhos do Senhor sobre a minha vida, né? Então ele me amou com respeito, ele cuidou de mim, ele me protegeu, né? Ele decidiu caminhar comigo debaixo de uma aliança, né? Então foi tremendo, né? E assim, quando você fala, é tão tremendo, porque isso, até para os rapazes, né, que vão assistir e vão ouvir esse bate-papo, assim, ouvindo de uma mulher, né, o sentimento, e até hoje, isso aconteceu, aquela vez que vocês fizeram aniversário de quantos anos? 25 anos atrás. Eu tava
Já tinha 20 anos. Mas olha que... Indo pra escola sozinha. Quase já. Olha que coisa interessante para você ver. A coisa que isso aconteceu há mais de 25 anos. Mais de 25 anos, há algo ainda vivo. Então, é uma questão importante demais, que infelizmente nos últimos dias muitos têm perdido essa questão do respeito, essa questão de um investimento saudável, né? Você pensar assim, igual você falou, o Arthur ele me respeitava, porque isso está diretamente ligado com o amor. Ele me respeitava, e depois que você abriu, né, a sua vida, talvez ele poderia ter falado, olha, infelizmente então, né, tá, minha vida é diferente, minha criação, isso, aquilo, e talvez ele poderia, né, mas ele falou, não, né, se o Senhor não te condenou, não te condena e tal. Então até hoje é algo vivo para você, né, e isso é um exemplo, trazendo a questão do exemplo, isso é um exemplo tremendo para os rapazes que pensam no relacionamento. A mulher, a esposa, ela é algo que ela prima, né? Por uma questão de respeito, isso é expressão de amor, né? E até para as moças também, um rapaz que chega e tal, e quer avançar, né? Falando um pouco de questão de namoro, quer avançar e quer, porque eu te amo, porque hoje, o que é muito comum assim, amor é o que? É o contato físico. Né? É a questão do contato físico. E eu estava até ouvindo uma palavra do John Bevere esses dias, ele falando sobre o Espírito Santo, e ele falando que a profundidade do relacionamento ela precisa acontecer de uma forma não ligada ao físico, que ao espiritual e ao emocional. Hoje, qual é um dos maiores problemas? A pessoa casa porque ela vê beleza. Claro que beleza é um fator, sim, né? Ela casa porque ela vê beleza, é um fator, é óbvio que a pessoa não vai casar, nossa, eu vou casar com aquela fulana ali, ela é horrível, mas o Senhor é da vontade do Senhor, então não, ele vai achar a esposa bonita e tal, mas não é o mais importante, é o interior, né? Então assim, hoje a pessoa, ela pensa assim, não, é aquela pessoa. Eu lembro que eu conversava com um amigo, um rapaz que era da igreja, falou, cara, como é que você imagina que vai ser sua esposa? Eu era solteiro também. Aí ele falava assim, não, cara, minha esposa, eu penso na esposa assim, na altura tal, ele começou a falar só de coisa, de aparência. Só físico. Cara, isso é importante, mas assim, eu falei, cara, mas se você achar uma pessoa desse jeito aí, mas não é uma pessoa que te respeita, não é uma pessoa que te honra, uma pessoa que ama você, uma pessoa que te, né? Então isso é tremendo, né? Eu lembro de uma palavra até que a Marcília deu num dos acampamentos, de você tá querendo namorar e tal, e conhecendo ali, e aí observa como essa pessoa trata os pais, trata os responsáveis. Aquela pessoa, sei lá, o pai fala uma coisa, fala A, ele fala B, C. Então, e outra coisa que eu me lembro também do pastor Sérgio, se estiver assistindo aí, um grande abraço aí, pastor Sérgio, pastor Ana, de ele falar, antes de você querer um padrão de uma pessoa para se casar com você, pense em você mesmo, você é o padrão de pessoa, com a pessoa assim, com a qual você ia querer casar, né? Então você ser o padrão primeiro, você ser aquela pessoa, o tipo de pessoa com quem você querer casar, né? Então isso é um bom medidor também. Porque a pessoa às vezes ela tem a mentalidade assim, no que ele vai ter no casamento, né? O que eu vou ter, como é que minha esposa vai ser assim, tal, mas não no que ele vai ser, né? É tremendo isso. Na verdade, o amor é aquele de Coríntios, né? Porque o amor não tem nada a ver com paixão, não tem nada a ver com ali abrasamento, não tem nada a ver com físico, né? Quando você casa e começa a caminhar, e o casamento ele passa por várias estações, né? Ou do recém-casado, depois de filhos novos, filhos, né, adolescentes, velhice. Então, assim, como essas estações passam, em cada estação dessa, quando você tá ali do lado amando, suportando, cuidando da doença, na doença, quando você tá ali numa fase de crise financeira, sendo um com a pessoa, isso é amor. Isso é você estar dando suporte um pro outro, caminhando vocês mesmo na mesma direção, né? Olhando para Cristo, isso é amor, né? Essa intimidade que o Senhor nos proporciona ali na intimidade do casal é para nós nos alegrarmos, é para o casamento celebrar, mas não tem a ver com amor, ele completa o amor.
Complementa. Né? Ele completa. Então, os jovens hoje, eles têm meu Deus, tem que buscar no Senhor mesmo, né? Até para se relacionar. Nessa perspectiva também, né? Onde vocês são pais, né? De duas jovens aí, jovens tá ali massivos, assistindo o podcast ali de spoiler. Não sei se vocês já fizeram um acordo com elas, que o primeiro... Várias pessoas fazem isso, né? Primogênito, o primogênito sacrifica, oferece ao Senhor. Oferece ao Senhor. Mas como que é passado isso? Como que é ensinado isso? E de uma forma geral também, né? Sobre essa criação de filhos, nesses tempos que nós vivemos hoje, né? Onde os valores, muitos valores são invertidos, muitos princípios são invertidos, né? Critica-se muito a família tradicional, critica-se muito isso. E como que é, né, criar filhos nesses dias que nós vivemos, né? Nós somos, não digo uma família tradicional, mas uma família que quer obedecer esses princípios, né? Porque a tradição, ela é diferente de princípios, né? Se você for olhar para os nossos avós ali, eles não tinham os hábitos e costumes de comer no McDonald's, eles não tinham micro-ondas, eles tinham o quê? Um carvão, um fogão a lenha, né? Era totalmente diferente. Havia outras tradições que não tem hoje. Sim, hábitos, costumes, tradições, elas se mudam. Só que o princípio é a origem, ela não pode mudar. Então nós temos um princípio, nós temos uma origem. Se a gente mudar isso daqui, há um prejuízo na próxima descendência, na próxima geração, há um prejuízo nisso, né? Então a gente tem hábitos e costumes dentro da nossa casa que é diferente de dentro da sua casa, que é diferente da casa do Caleb, porque às vezes, né, por exemplo, meu marido dorme com as galinhas, já gosta de dormir mais tarde, né? Então são hábitos e costumes, porém o princípio não deve se mudar. Nós somos uma família que tenta obedecer esses princípios. Por quê? Porque como eu fui muito perdoada, eu sempre tive isso comigo, eu tenho que muito amar o Senhor. Então eu decidi viver essa palavra, né, no que eu posso, né, no que eu entendo, no que Ele me explica, na minha simplicidade de mãe, de dona de casa, de esposa. Eu tento viver isso na simplicidade que eu entendo para minha vida, né? Eu não tenho nenhum outro curso, né, teológico e tal, mas nessa simplicidade eu tento trazer para o meu dia a dia. Não que nós somos perfeitos, né? A Gabriela e a Esther, se vocês colocarem elas aqui, elas vão enumerar um monte de defeitos. Vocês que caminham com a gente de perto, né? Igual você falou, desde quando vocês são pequenos, vocês sabem os nossos defeitos, os defeitos do Arthur, né? Só que assim, o que a gente tenta fazer com as meninas? A gente tenta viver a palavra de Deus, ensinando, né, ao acordar, ao caminhar, ao levantar. Então eu tenho sempre uma brincadeira com elas, né? Agora tá em pandemia, a gente não entra dentro do carro para ir cedo, eu levo elas para a escola, mas eu vi isso um dia com a Ludmila Feber e eu achei o máximo. Então a gente tem é cacoete que fala uma coisa que se repete assim, eu não sei como é que fala. Cacoete. Eu entro dentro do carro e falo assim para elas, mania. Uma mania. Bom dia, aí elas têm que me responder, este é o dia que o Senhor fez para nós? E aí elas respondem, e aí a gente vai lá de casa até, tipo, na escola delas orando. Uma tem que orar, depois a outra. Então assim, eu tento, a palavra de Deus, ela é no nosso dia a dia, né? Não é só aquela oração da hora do almoço e da hora de dormir. Se acontece qualquer coisa, se a gente vê alguma coisa ali no YouTube e a gente senta, nossa, você viu aquilo? Eu tento trazer para a palavra. Lá e tal. Eu tento trazer, né, para nossa vida prática da palavra, a palavra de Deus para o dia a dia, né? Então assim, eu acho que para mim que vivi em outro contexto e elas estão vivendo nisso, para elas é algo muito natural. Até eu não sei se você lembra, uma vez elas estavam saindo da infância para entrar aqui na juventude. Eu cheguei no Caleb um dia e perguntei assim, Caleb, quando que você aceitou Jesus? Né? Porque como eu saí das trevas para a luz e elas não, né? Vocês nasceram como elas ali, né? Já na palavra, tal, filhos de pastores. E eu falei, eles tiveram essa mesma experiência. Como que eu posso ajudar minhas filhas? Então eu sempre fui muito preocupada nesse aspecto, né? E aí quando ele me contou a experiência dele, né? Que foi num acampamento, né?
que foi a sua experiência de nascer de novo, e eu ficava pensando, meu Deus, como eu posso ajudar as meninas, né? Mas aí eu comecei a perceber, e a Gabriela como primogênita, eu falava sempre para ela, você agora não tem que ler a Bíblia e orar porque você tem que nos obedecer, né? Você tem que começar a partir disso porque você quer, porque você ama Jesus, né? Então, por várias vezes ela ali saindo da infância para a fase, para a juventude, eu comecei a perceber ela dentro do quarto buscando algo que eu falei para ela. Às vezes ainda nem estava no coração dela aquilo, ela ainda estava fazendo até mesmo como forma de obediência, porque, né? Mas elas sempre foram atentas a tudo que eu ensinei. Eu vejo até no coração, né, da Gabriela e da Esther, elas têm temor de tudo que eu ensino. Por mais que tem hora que eu sei que elas acham uma mãe chata, uma mãe enjoada, uma mãe, né, terrorista que não, né, que pega no pé tal, né? Mas eu vejo o temor do Senhor no coração delas a respeito daquilo que eu ensino para elas, né? Então a gente tenta viver isso na prática, porque as decisões, as escolhas delas, eu creio que né, desde pequena elas são ensinadas a confiar no Senhor, a buscar do Senhor, não que não faça, não deixe de fazer, né? Mas sempre buscar do Senhor. E com o exemplo, mesmo sendo pais cheios de erros, né? Porque se a gente for olhar, não há. E também a gente sempre busca a ajuda dos irmãos, né? Eu lembro uma vez aqui, me veio à memória, a gente conversando, a Ellen, quando a Gabriela foi entrar na escola. Por que eu falo? Porque tudo primeiro acontece com a primogênita, né? Aí quando ela foi entrar na escola, eu falei, Ellen, e aí? Quando ela vier com situações difíceis, porque até então era só o que a gente ensinava, e agora ela vai trazer coisas que a gente não ensinou, totalmente diferente, que ela vai ouvir eles coisas. Aí a Ellen falou sobre provérbios, né? Marcília, começa a ler provérbios. Busque a sabedoria do Senhor, que quando ela trazer algo para você, Deus vai te dar sabedoria para você ministrar no coração dela, né? Porque você vai estar cheia E foi isso que eu sempre fiz, né? Até a Esther, ela tem uma palavra de Efésios 5 que eu ministro com ela lá desde o 5º ano. Nessa palavra um dia Deus me deu e sempre eu ministro essa palavra eu não sei o que ela tá falando aqui nos bastidores, não, de linguagem. E assim, então assim, eu vejo isso, né? A gente sempre trazer, porque isso aqui é o princípio. Aqui tá a verdade, aqui tá a origem de tudo, porque eu tenho que confiar, né? Que aquele que me criou, aquele que me formou, ele me conhece muito melhor do que eu mesma. Então, quando eu me entrego, né, ao controle da minha vida, em todas as áreas da minha vida, né, ele não tem o pior para mim. Verdade. Ele tem às vezes, apesar de que na hora da aprovação tá lá igual em Hebreus, né, quando o pai tá batendo o filho, no momento não parece que é bom, mas depois aquilo te amadurece, né, e traz frutos de glória. Você fez uma diferenciação aí tão importante, que é a diferenciação entre tradição e princípio. Porque às vezes a gente fala família tradicional, sistema tradicional, não sei o que. Como se fosse referindo aos princípios. Isso, mas uma coisa, você fez uma diferenciação tremenda. Tradicionalismo ou tradição são coisas que podem ser mudadas com contexto, com estilo, né? Igual você falou, acordar cedo, levantar tarde, enfim, hábitos e costumes. Por exemplo, você falou aí, por exemplo, nossos avós, bisavós não tinham costume de fast food, por exemplo. A Bíblia, antigamente ninguém só nem tinha celular, quanto mais teve. Hoje a gente acessa a Bíblia no celular. Então, algumas tradições mudaram, mas é o que você falou, o princípio ele é imutável. O problema é quando há uma quebra de princípio. E também o problema é quando a gente quer colocar uma tradição como princípio. Não, porque se você não fizer dessa forma, às vezes até não está na Bíblia, inclusive, acredito que muitas igrejas erram nisso aí. Transformar tradicionalismo em doutrina. Não, sabe, tamanho de cabelo, eu não estou criticando nada, tamanho de cabelo, ter bateria na igreja ou não ter, tamanho de roupa, enfim, né? É uma questão de princípio. Eu vejo que às vezes um erro, né, da questão dessa mistura do tradicionalismo, que é uma coisa que você apontou que eu achei tremendo, eu nunca tinha me atentado para isso. Tradição, por exemplo, o Caleb usou a expressão família tradicional, né? Mas a tradição ela remete a costumes e hábitos que podem ser diferentes. A pessoa tem uma tradição diferente, vem de um costume, uma cultura diferente,
Você citou a questão do fast food, né? Coisas que as nossas famílias não tinham. Celular, Bíblia no celular. Meu avô não usava, meu pai não usava, né? Hoje a gente tem, são tradições diferentes, né? Agora, princípios são imutáveis, passam séculos, gerações, eles têm que ser inquebráveis, né? É igual falando da questão do seu relacionamento com o Arthur, o princípio, né, de amor, de preservação, de cuidado com o outro, né? É o mesmo princípio que precisa se aplicar. Talvez a época que vocês viveram foi né, há dezenas e dezenas de anos atrás. Era talvez uma época diferente, igual eu me lembro quando a gente começou, eu e a Milene começamos a namorar, a fazer a corte, né? Era pro MSN ainda, não tinha o WhatsApp. Então havia costumes diferentes, meios diferentes, tradições diferentes, mas o princípio tem que ser o mesmo. É porque assim, por mais que cada relacionamento é de uma forma, né? Se eu tô debaixo desse princípio, eu tô protegida, né? Então, assim, puxando o gancho da lascívia, por exemplo, num relacionamento, né? Que é algo muito fácil de acontecer, né? Não que o beijo seja pecado, né? Mas o beijo, ele provoca no outro uma sensação de vontade de fazer sexo. Algo que eu não posso dar pro outro, pro meu namorado agora, por quê? Porque antes do casamento há uma quebra de aliança. Então, se eu quero casar debaixo da aliança, obedecendo os princípios, eu tenho que esperar a hora certa para desfrutar de cada coisa, né? Então, por exemplo, eu e o Arthur, né, a gente faria diferente hoje. No nosso relacionamento naquela época, nem se ouvia falar da corte, né? E não que a corte também seja o certo, mas quando você coloca muros de proteção no seu relacionamento, você está protegido de algumas coisas que pode te levar à queda, né? Então, assim, algo protegeu o nosso relacionamento. Nós beijávamos, mas ele me respeitava, tinha um respeito, ele sabe, né? A gente, não porque ele era um super-homem, mas ele era um homem temente ao Senhor. Então, ele pensava muito bem até onde nós dois podíamos ir, né? E o nosso relacionamento, ele me discipulou muito, então foi algo muito debaixo da santidade, né? Ele foi usado por Deus ali para me ensinar as verdades dessa palavra, coisas que eu tinha aprendido só como semente ali na infância. Então hoje, né, trazendo para hoje, a gente faria diferente, porque hoje a gente conhece algo muito melhor, né? Mas independente o que você escolhe para o seu relacionamento, se você coloca muros de proteção para não se defraudar emocionalmente, é o que o Caleb estava falando agorinha, né? A defraudação emocional, ela pode surgir até se eu não tenho uma intenção de levar esse relacionamento adiante e nem ter um compromisso sério. Eu só quero te beijar um pouco, ficar alguns meses com você, mas eu não tenho a intenção de casar. Isso eu tô defraudando, porque eu tô usando uma moça que depois ela vai ser esposa de alguém, que é o que você estava comentando naquela hora, né? Uma defraudação emocional, porque toda quebra de relacionamento há um sofrimento ali, né? E interessante, quando você falando da questão da corte, até para quem nunca ouviu essa expressão, que é um relacionamento, entre aspas, de namoro, mas baseado mais numa amizade, de um relacionamento mais emocional do que físico, ou seja, na corte não entra a questão física, como por exemplo, a pessoa abraçar, beijar e coisa e tal, né? Mas é pecado, como você falou, essa é uma questão muito polêmica, digamos assim, é uma área cinzenta ali do que é certo e do que seria errado, é uma área meia, porque a questão não é o beijo em si, é o que ele provoca, como você falou, né? O que é lascívia? É provocar um desejo no outro, ou o outro provocar em você algo que não pode ser suprido naquele momento, né? Interessante, você estava falando algo a respeito da autoridade, né? Eu vejo você contando a história de que vocês o Arthur pediu seu pai, sua mãe na época, sua mãe, né? Você estava contando antes para nós aqui, e depois procurou os pastores, quer dizer, foi algo, né, que vocês se submeteram às autoridades que estavam sobre vocês. Porque você não anda independente, né? A independência, ela já é um sentimento ali diabólico, né? Então, quando eu sei que eu posso aprender com alguém que já passou por aquilo, né, eu só vou lucrar, porque eu não vou errar em ter que errar para depois, né, conhecer a verdade ali na frente. Então, assim, aí a gente foi procurar, quando a gente decidiu se casar, a gente foi lá,
né, na mãe dele, ele foi na minha mãe, por mais assim que há muito tempo atrás, né, mas a gente tinha esse temor e que queria respeitar as autoridades. Fomos na nossa, né, no pastor, ele era muito amigo do ministro de louvor, a mulher que tocava piano, então a gente foi em cada um buscar conselhos e direção, né, não que não impeça de você passar por dificuldades no casamento, mas tudo que você tenta começar, né, debaixo de princípio correto, debaixo da bênção, você só vai lucrar com aquilo no seu casamento depois, é o que você vai colher, né? É a lei o que você planta ali você colhe, né? Então a gente não pode ser independente do Senhor, né? Porque se eu não consigo depender de alguém que eu vejo, né, eu não vou conseguir depender do Senhor que eu não vejo. E o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento de dependência. Né? É o que o diabo quis, né? Ele quis ser independente, ele achou que ele não precisava mais do Senhor, né? Então esse sentimento está muito ligado ali com rebeldia, né? Com desonra, tudo um abismo chama outro abismo aí, né? É isso aí, então já pra gente caminhar pro final, né, dessa conversa, acho que tá sendo bem interessante, experiência nova, né? Duas coisas, Marcília. Primeira delas, né? É uma pergunta, se você pudesse mudar, né, voltar no tempo aí, há uns anos atrás aí, lá no início talvez sua conversão, não sei, pudesse, não sei, o que você talvez teria feito com mais intensidade, ou não teria feito, ou teria mudado lá no início? Eu teria obedecido mais rápido, né, o que eu aprendi dessa palavra. Eu voltaria atrás, não seria a pessoa rebelde que eu fui, né? Porque a rebeldia não justifica nada, nem conserta nada do que você passou no passado. E eu honraria mais a minha mãe, né? Porque independente, né, do que eu passei, eu não posso pôr a culpa em alguém, né? Ela também passou por dificuldades e ela era a única forma dela sabia de criar e cuidar e amar os seus filhos e proteger. Então eu honraria ela mais. Né, eu voltaria atrás, eu honraria, mas eu tô tendo essa oportunidade agora, né, de caminhar com ela ainda, né, de poder honrá-la naquilo que eu posso, né. E a segunda, né, você pudesse dar um conselho, né, para essa geração, essa galera que tá ouvindo aí, talvez nós temos contextos diferentes, pessoas que às vezes cresceram, né, num lar cristão, outras já não. Talvez que não tiveram a base, que ensinaram, né, princípios da palavra. Qual o conselho que você daria para essa galera aí? Se você nunca teve uma base, né, nessa palavra e você está ouvindo isso às vezes pela primeira vez, né, ouvindo isso de uma forma que te chame mais atenção, né, que você decida conhecer essa verdade, né, porque a Bíblia fala e conhecereis a verdade lá em João 8 e essa verdade te libertará. Se tem uma verdade que liberta, porque tem uma mentira que nos aprisiona. Então que você possa conhecer essa verdade para ser livre de todas as mentiras e enganos que tentam te aprisionar. E se você que já conhece essa palavra, né, que você seja uma geração incendiada pelo Senhor por essa palavra, que você não se aparte dos princípios dessa palavra, para que nem você e nem a sua descendência seja prejudicada. Amém. Glória a Deus. Top demais, gente. Eu particularmente gostei muito desse formato, né? Diferente, embora a gente já tenha feito algo parecido na igreja, mas assim, de uma forma muito informal, dinâmico, né? Primeiro de muitos. Mais uma vez agradecer a Marcília pela prontidão, pela disponibilidade de ter vindo aqui, ficar, né, aqui com a gente conversando. Coisa rápida. Coisa rápida. Né? Tivesse um cafezinho aqui, um negócio. Mas até foi engraçado, porque foi ontem que a gente falou, Marcília, tal, você animaria a fazer, tal. Não, beleza, fácil, né? Olha, amanhã já, tá? Então assim, ela amanhã, mas ela de prontidão aceitou, a gente agradecer a disponibilidade dela de vir, né? Tá aqui com a gente foi edificante para as pessoas que vão assistir, para nós também, sua experiência de vida, testemunho, né? E que isso possa alcançar a vida de vocês, que isso possa abençoar a vida de vocês. E é isso aí, agradecer você que ficou aí, que está assistindo, que, né, participou juntamente com a gente nesse momento. A gente queria pedir que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos seus grupos, envie para os seus familiares. Não para Ibope, não é isso que a gente procura, mas para que outras pessoas também partilhem
dessa experiência, dessa palavra, que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? Amém. Deus abençoa a sua vida. Em nome de Jesus.